Então, feliz ano novo para todos, todos que estão aqui conosco presencialmente, também aqueles que nos acompanham virtualmente. Hoje, no dia 2 de janeiro de 2024, nós estamos abrindo esse ano recebendo o companheiro Davidson Lemela. O Davidson é da Comunidade Cristã Espírita Manjedoura de Belém, na cidade de Cubatão, São Paulo. O Davidson, além de palestrante espírita, é também terapeuta e terapeuta de vidas passadas. Então, ele, com o maior carinho, se disponibilizou em estar conosco para uma roda de conversa. Davidson vai fazer uma exposição sobre o tema e, em seguida, nós abriremos o espaço para perguntas. Então, as perguntas podem ser feitas tanto por quem está aqui, obviamente, a gente vai ter o acesso, ou quem estiver virtualmente pode abrir o seu microfone, levantar a mãozinha ou escrever também no chat, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada, Davidson. A nossa companheira Iliúcha de Santos, que foi quem nos falou sobre o Davidson, vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Tá me vendo? Boa noite. Boa noite. A todos. Que alegria ter você aqui com a gente. Obrigado também. Eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, né? Do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Caiu para reflexão a passagem de número 113, Tua Fé. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 8:48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: A tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia somente poderá atingir algum porto em virtude dos jogos das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias embalde reclamam o quinhão da felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zona de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé. Porém, também tu és filho do mesmo, Deus com as mesmas possibilidades de elevação. Bom, então, com essa mensagem, eu convido a todos, se assim o quiserem, fechando os olhos, refletindo aqui um pouquinho sobre a fé nesse começo de ano e sobre que Jesus sempre falava que nós que podemos fazer pelo nosso caminho. Então, agradecemos que somos de estarmos aqui fazendo um pouquinho por nós mesmos, tendo acesso a um conhecimento, ao estudo, ao agradecimento, ao trabalho da equipe espiritual da casa, que já aproveitamos, agradecemos a presença tão amorosa da equipe espiritual, que nos acolhe assim que nós chegamos aqui nesse ambiente. Vamos aproveitar para agradecer e pedir a Ti, Senhor, que nos inspire sempre no bom caminho, no caminho que nós devemos seguir, e que nós possamos sempre, com positividade, com fé e com bom ânimo, assim como Jesus
quer de nós, que possamos prosseguir nesses próximos 366 dias. Abençoe o nosso palestrante e assim seguimos com as tarefas de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Contigo. Aí são 20 horas. Aqui são 8, 19. 19 horas. 5 horas, né, de diferença, né? Sim, nessa época do ano. Ah, tá. Se nós tivéssemos horário de verão, seriam 6, né? Antigamente, quando tinha horário de verão no Brasil, eram 6 horas de diferença. É. Obrigada, Davidson. Com você. Vou desligar minha câmera aqui, tá? Mas estamos aqui. Você não quer virar para o público? Você prefere? Pode ser. Você que manda. Tá bom, vamos lá. Assim eu olho e vejo se não tem ninguém dormindo. Se eu perceber que tem alguém dormindo, eu falo mais alto. Eu falo que as víboras estão entrando pelas portas. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa cidade aqui próxima, Praia Grande, e o dirigente da casa espírita, ele era um ex-pastor evangélico. Então, ele aderiu ao espiritismo, mas ele permaneceu com aquela forma, né, dos pastores falarem assim, de forma retumbante, né, falar alto. Então, ele chegou assim, se postou de frente do público, né? Eu estava sentado na primeira fileira, aguardando ele me chamar para fazer a palestra, né? Então, ele começou a falar assim: eu tenho um aviso para dar para vocês. Começou assim. Eu tenho 3 notícias para passar para vocês. A primeira notícia é ruim, é que nossa casa está precisando de uma reforma. Nós precisamos trocar aquela janela ali, que vocês estão vendo que não está boa, precisamos arrumar o telhado, né? A segunda notícia é boa, nós temos o dinheiro. A terceira notícia é péssima, o dinheiro está no bolso de vocês. E aí ele tinha o hábito assim de quando ele fazia a palestra, a conferência dele, né, o pessoal no centro dele, ele costumava falar alto assim, sabe? Ele costumava às vezes até gritar, né? Tipo assim do pastor evangélico. E uma vez eu fiquei sabendo que ele falou isso, né? Ele percebeu que a palestra dele tinha umas pessoas assim fechando os olhos, bocejando, querendo dormir. Então ele gritou: meus irmãos, as víboras estão entrando pelas portas. Aí todo mundo já acordou, ficou olhando. Bom, pessoal, uma boa noite para todos, né? É uma alegria eu poder estar aqui conversando com vocês, né? Embora estejamos tão distantes fisicamente, né? Eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma que nós estamos bem próximos, né? E o assunto que eu trouxe para conversar com vocês hoje, né? É um assunto bastante atual, bastante pertinente e emergente, né? Porque tanto a depressão como a ansiedade são as minhas especialidades, né? Eu trabalho com terapia regressiva há 22 anos, eu já atendi no consultório e já fiz regressão no consultório com milhares de pacientes, já fiz quase 5.000 sessões de regressão de memória às vidas passadas, só para você ter uma ideia. A quantidade de histórias que eu já não ouvi dos outros, né? E a maior parte das pessoas que me procuram, né, no consultório para tratar na terapia são pessoas que chegam lá com a queixa de depressão ou com a queixa de ansiedade. São os principais casos, né? Às vezes a pessoa ela nem identifica que ela é uma pessoa ansiosa. E aí, quando nós começamos a conversar, eu vou, né, percebendo nitidamente que se trata de uma pessoa muito ansiosa. Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Eu, inclusive, escrevi um livro, o meu terceiro livro, né? Eu editei esse livro recentemente,
que se chama Demônios ou Hormônios? Subtítulo: Ansiedade e Depressão sob a ótica das vidas passadas. Esse livro ele contém 42 capítulos, e o capítulo 1 e o capítulo 2, que são os principais capítulos do livro, eu falo justamente sobre esses temas, ansiedade e depressão. E tem outros temas em que eu abordo sobre família, autoestima, zona de conforto, transição planetária, e outros temas que não são menos importantes que eu abordo no livro. E nós vamos hoje falar sobre a ansiedade. Né? Realizaram uma pesquisa no Canadá, coincidência, né? Uma pesquisa que foi realizada aí, se eu não me engano, foi no ano de 2015 ou 2014, não me lembro direito. Essa pesquisa, que envolveu vários profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, essa pesquisa revelou o seguinte: olha só, 30% das pessoas pesquisadas eram ansiosas, 60% eram depressivas e apenas 10% era saudável. Ou seja, 60% de depressivos presos no passado, 30% ansiosos presos no futuro e apenas 10% estava no presente. E o presente, o momento agora que nós estamos vivendo, é o único momento que nós podemos fazer alguma coisa pela gente. Né? O passado já passou, você não consegue mudar o passado, você pode até acessar o seu passado, mas você não consegue mudar o seu passado. O futuro é uma probabilidade, então o presente é um momento importante. E o ansioso ele tem uma tendência a ficar preso no futuro. Eu vou explicar para vocês por que isso ocorre. Mas antes eu preciso dizer para vocês o seguinte, que existem praticamente 2 tipos de ansiedade. Existe a ansiedade natural da vida, que a gente chama até, inclusive, de ansiedade por demanda. Essa ansiedade natural da vida é aquela ansiedade normal que todo mundo tem. E ela não é patológica. É aquela ansiedade quando você se estressa diante de algo estressante, diante de uma situação difícil, uma situação complicada. Então, você vai ficar ansioso. Isso é natural. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego. Vai ficar ansioso, não tem como. Você vai fazer um exame, vai fazer uma prova, vai fazer um concurso, vai ficar ansioso. Não tem como. Você, por exemplo, você vai se encontrar com o seu namorado ou com a sua namorada, com aquela pessoa que você conheceu naqueles sites de relacionamento, né? No Tinder, que é o mais conhecido. Então, você vai se encontrar com essa pessoa pela primeira vez, porque até então você tem conversado com ela somente através da internet. Então, você vai se encontrar com essa pessoa, e você não sabe se você vai agradar essa pessoa, você não sabe se você vai gostar dela, se ela é exatamente aquela pessoa que você conheceu na internet. Então, você vai ficar ansioso. Não tem como não ficar. A diferença entre a ansiedade natural da vida e a ansiedade crônica, patológica, é o seguinte, que a ansiedade natural, quando você passa por aquela situação, então você fez a entrevista de emprego, você fez o exame, você fez aquela prova, passou, você volta ao seu estado emocional normal. Você fica bem. Passa a ansiedade, passa o estresse. A outra ansiedade, que a gente chama de ansiedade crônica, é aquela pessoa que ela fica ansiosa mesmo quando ela não está diante de uma situação estressante. Então, não está acontecendo nada com ela.
ela não está fazendo nenhuma prova, nenhuma entrevista, nenhum exame, ela não está pensando, ela não está fazendo nada estressante, mas ela está ansiosa. É aquela pessoa que tem, assim, por exemplo, o pensamento acelerado, aquela pessoa que não consegue ficar quieta, não consegue se assossegar. Então, ela fica presa, sofrendo antecipadamente com as coisas. Coisas que, por exemplo, ela deveria se preocupar com essas coisas na semana que vem, daqui 15 dias, mas não, ela já está sofrendo hoje. Então, ela antecipa as situações para o presente, como se ela pudesse resolver aquilo agora. Mas aquilo não é para resolver agora, é para resolver lá no futuro, lá amanhã, lá na semana que vem. Mas ela já está sofrendo antes. Tem uma passagem de Jesus, que Jesus, é uma passagem bastante conhecida, vocês já devem ter ouvido, quando Jesus diz assim: olhai as aves do céu. As aves do céu, elas não semeiam e nem ceifam, mas o Pai as alimenta. Olhe os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua pompa, não consegue vestir-se igual a uns lírios do campo. Então, se o Pai Celestial, de amor e bondade, alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, por que vós haveis de se preocupar com o dia de amanhã? Porque para o dia de amanhã já bastam os seus males. Jesus, quando fez essa afirmação, quando falou sobre essa parábola, ele estava se dirigindo exatamente, especificamente para a pessoa ansiosa. Porque a pessoa ansiosa é assim, ela se preocupa exageradamente com as coisas, ela tem o pensamento acelerado e ela sofre antecipadamente com tudo. Então, é sobre essa ansiedade que nós vamos falar hoje, que eu vou explicar para vocês. E vocês não imaginam, não fazem ideia quantas pessoas são assim. Muitas delas nem imaginam que são assim. Nós vamos falar sobre isso. Teve um cientista americano, na verdade, ele era um neuroendocrinologista chamado Robert Sapolsky. Ele era catedrático da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro que se chama Por que as zebras não têm úlcera? Embora o nome do livro seja um nome assim até um pouco engraçado, né? Pouco ortodoxo, vamos dizer assim, mas esse livro ele descreve uma pesquisa que esse cientista realizou, porque ele pretendia descobrir por qual motivo os babuínos têm gastrite. Esse era o objetivo da pesquisa do Roberto Sapolsky. Então, o que ele fez? Ele montou um laboratório lá numa área da África, numa savana, próximo de uma comunidade de babuínos que havia ali. E aí, através do método de observação, ele e seus assistentes, seus alunos, passavam então lá dias e dias com aquele binóculo, olhando o comportamento dos babuínos, o dia a dia dos babuínos, né? A relação entre eles, a luta pela sobrevivência, do acasalamento. E eles passaram então a observar. Então eles observavam e anotavam, observavam e anotavam, porque ele queria descobrir, né, por qual motivo que os babuínos têm gastrite. Não sei se vocês acham que isso é uma coisa importante de se saber, né, de se descobrir, a razão pela qual os babuínos têm gastrite, né? Mas você sabe que os americanos têm muito dinheiro, né? Eles investem milhões e milhões de dólares em pesquisas. Então, se, por exemplo, eles quiserem descobrir o ciclo menstrual do camarão do Golfo do México, tudo bem, ele vai gastar o dinheiro e vai descobrir. Talvez isso sirva de alguma forma para ajudar o ser humano. Mas então, o Robert Sapolsky, junto com o seu
assistentes, passou então a observar os babuínos. Passou ali meses na observação. Porque se você quer descobrir sobre um indivíduo, sobre um organismo, sobre uma coletividade, você tem que fazer pelo método de observação. Então, você tem que ficar observando o comportamento dele. E aí ele descobriu, o Robert Sapolsky, ele descobriu que os babuínos eles têm assim um comportamento muito parecido com o nosso, dos humanos. Aliás, uma informação que eu acho importante passar para vocês, não sei se vocês sabem, que os babuínos eles são os primatas, são um dos primatas mais inteligentes que existem. Quer dizer assim, depois dos babuínos seríamos nós. O cérebro dos babuínos, se vocês terem uma ideia, pesa aproximadamente umas 600, 700 gramas contra 1,5 kg do nosso cérebro. Então, os babuínos são muito inteligentes. Aliás, né, a ansiedade é um atributo de pessoas inteligentes. É difícil você encontrar uma pessoa ansiosa com baixo QI. Por isso que eu sou muito ansioso. Mas então, o Robert Sapolsky descobriu que os babuínos eles têm um comportamento muito parecido com o nosso. Por exemplo, os babuínos eles costumam preservar a vida, a relação do casal durante a vida inteira, assim como nós. Quer dizer, quase todos, né? Outra coisa, os babuínos eles costumam cuidar da cria, dos filhotes, até a vida adulta, assim como nós, humanos. Né? Nós costumamos cuidar dos nossos filhos, né? até o final da adolescência. Né? Só que agora, a adolescência ela teve um acréscimo, uma expansão. Né? Ela começa mais cedo e termina mais tarde agora. Então, é muito comum você ver marmanjos aí ainda morando com os pais e dependendo deles. Mas os babuínos fazem isso. Eles cuidam dos filhotes, né, até crescerem e arrumarem uma parceira. Outra coisa, os babuínos eles também são muito ansiosos, assim como a gente. Tá? Mas a revelação, o porquê do nome do livro, Por que as zebras não têm úlcera? Na verdade, a grande descoberta do cientista não foram os babuínos, foram as zebras. Ele observou, chamou a atenção do cientista alguns fatos assim interessantes que ele pôde observar no comportamento das zebras. Porque próximo ali onde ele havia montado o seu laboratório, havia uma manada de zebras que ficava pastando ali, né, perto deles, naquela região. E aí chamou a atenção dele o comportamento das zebras. Vocês sabem qual é a única preocupação que a zebra tem? Vocês sabem? É uma pergunta que eu estou fazendo. A zebra, ela só tem uma preocupação na vida, uma. A gente não, a gente tem um monte delas, né? Se a gente não tem preocupação, a gente arruma. Mas a zebra, ela só tem uma. Botar o número de lista? Comer. Teve comer. Você conseguiu ouvir? Não é. Não é de comer. Teve mais uma. Vai, Alexandre. É Fala de contar o novo. Na número de lista. verdade, a única preocupação que a zebra tem na vida é quando ela vê o leão. O leão é o predador da zebra. Quando a zebra vê o leão, olha o que acontece. Quando a zebra vê o leão, desencadeia na zebra um mecanismo de reação, controlado pelo seu sistema nervoso autônomo. Esse mecanismo de reação, a gente chama ele de mecanismo do eixo HPA. Vou explicar. HPA é a sigla de 3 glândulas que entram em funcionamento no nosso corpo quando a gente está ansioso, estressado. É hipotálamo, pituitária e adrenal. Então, quando você está diante de uma situação estressante, o seu sistema nervoso ela acaba desencadeando o funcionamento desse mecanismo e aí
começa essas glândulas a secretarem hormônios na corrente sanguínea. Então, por exemplo, as adrenais, elas vão secretar o hormônio adrenalina, porque a adrenalina vai fazer disparar o coração, vai aumentar a oxigenação pela respiração, você vai carregar mais oxigênio no seu sangue, as hemoglobinas vão levar oxigênio para as células e vão transformar parte desse oxigênio e da glicose naquela molécula de energia, da ATP, e assim por diante. Por quê? Porque o teu organismo, o nosso organismo, o organismo da zebra, vai preparar a zebra para quê? Para fugir do leão. A gente chama também esse mecanismo do mecanismo lute ou fuga. Já ouviram falar? Lute ou fuga. Quando você está diante de uma situação interessante, quando a zebra, quando ela vê que ela está sendo perseguida por um leão, esse mecanismo de reação automático vai fazer com que a zebra saia numa disparada para fugir do leão. Então, é quando você vê aquela manada de zebra correndo, elas estão fugindo do leão. Então, se vocês estiverem andando na rua aí e veem uma manada de zebra correndo, cuidado que deve ter um leão à solta aí atrás dela. Então, essas zebras, elas precisam defender a sua vida, a sua integridade física. E esse mecanismo automático identifica que a zebra está diante de uma situação que a ameaça. E aí, o que vai fazer a zebra? Vai disparar e fugir do leão. Exatamente, meus amigos, isso acontece conosco. A diferença é a seguinte: quando a zebra não vê mais o leão, porque o leão apanhou uma zebra retardatária, ou porque o leão resolveu que não ia mais perseguir as zebras, quando as zebras não veem mais o leão, você sabe o que elas fazem? Simplesmente elas param e começam a comer. Por quê? Porque a zebra, quando ela não vê mais o leão, para ela, para a zebra, o leão não existe mais. Por quê? Uma outra curiosidade, não sei se vocês sabem. A zebra é um dos animais mais burros da criação. Burro no bom sentido, tá? A zebra, ela tem um cérebro que pesa aproximadamente umas 300 gramas. Então, a zebra tem uma cabeça enorme, mas ela tem um cérebro pequeno. Ou seja, a zebra, ela não tem habilidades cognitivas que nós temos. Então, por exemplo, a zebra, ela não tem capacidade, meus amigos, ela não tem capacidade de imaginar uma coisa, fantasiar alguma coisa. Então, ela não consegue, a zebra, imaginar, será que o leão não está ali atrás daquela moita, me espreitando? Será que o leão ele não pode aparecer de novo? Não, a zebra não tem essa capacidade cognitiva. A zebra não tem essa parte do cérebro que possibilita criar imagens, imaginar situações, que nem nós fazemos. Então, quando a zebra não vê mais o leão não existe mais. E o leão vai passar a existir somente quando ela o ver de novo. Diferente de nós. Nós temos um cérebro mais desenvolvido. Nós somos seres inteligentes. Nós somos os seres mais inteligentes que habitam o planeta. Esse planeta, né? Somos os seres mais inteligentes que habitam o planeta. Então, nós temos essa capacidade de imaginar uma situação. O ansioso crônico, o ansioso que a gente chama de patológico, mas não é uma patologia. A ansiedade, na verdade, ela não é uma patologia como ensina a medicina tradicional organicista, como ensina a psicologia tradicional. Na verdade, a ansiedade nós chamamos de distúrbio de ansiedade. E pessoas que são ansiosas crônicas, a gente chama de distúrbio de ansiedade generalizada. É o título que a gente dá. Então, não é uma doença, é um distúrbio. Embora as pessoas
se intoxiquem de medicamentos ansiolíticos, né, ou antidepressivos para depressão, embora o uso desses medicamentos está assim numa forma bastante generalizada e o consumo cresceu assustadoramente nos últimos 10 anos, a ansiedade como a depressão não são patologias físicas, orgânicas. Ou seja, em tese, a pessoa ansiosa ou a pessoa depressiva, ela não precisaria tomar medicamento. Veja bem, eu não sou contra medicamento, né? Eu acho que medicamento, se ele existe com a permissão de Deus, e ele tem assim uma finalidade específica, que é atenuar os sintomas. Atenuar os sintomas. Então, você está usando aquela droga, porque é uma droga, né, em doses pequenas, você está usando aquela droga para atenuar os sintomas, tanto da ansiedade quanto da depressão, além de outras psicopatologias. Então, você não conhece pessoas que se curaram da ansiedade ou da depressão ingerindo medicamento. Nós conhecemos, vocês devem conhecer, eu conheço muitas pessoas, pacientes, né, que às vezes procuram, que já fazem uso de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos há anos, há 10 anos. Eu estou tomando e tal, mas eu não melhoro. Mas você sentiu alguma diferença? Ele atenua os sintomas, mas não cura. Por que não cura? Não cura por 2 motivos. Ou o medicamento é ineficaz para tratar da ansiedade e da depressão, mas esses medicamentos, né, os testes randômicos que foram realizados em vários centros de pesquisa no mundo inteiro provaram a sua eficácia para normalizar, né, a produção de certos hormônios no nosso cérebro. Hormônios que pessoas que têm ansiedade e depressão têm dificuldade de produzir esses hormônios. Então, entra o medicamento e ajuda a produção desses hormônios, né? E aí a pessoa tem assim uma melhora nos sintomas, mas ela não consegue se curar. Por quê? Porque a pessoa não é doente. O ansioso não é uma pessoa doente. A ansiedade, eu até separei aqui, que está no meu livro, a ansiedade ela pode provocar algumas doenças. Por exemplo, a ansiedade ela pode provocar transtorno do pânico. Então, pessoas que são panicosas, na verdade, o que está por trás do pânico é a ansiedade. Pode provocar transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, está ligado à ansiedade. Pode provocar a psicastenia. Psicastenia são aquelas pessoas que têm dificuldade extrema, por exemplo, para tomar decisões na vida, para fazer escolhas. Às vezes a pessoa ela está tão assim atuada na questão das escolhas que às vezes ela não consegue nem escolher uma roupa para sair. Ela precisa perguntar para alguém: o que você acha? Eu escolho essa ou essa? A gente chama de psicastenia. Então, a ansiedade também pode provocar sintomas somatoformes agudos, como, por exemplo, dores no corpo, manchas, espasmos musculares, falta de ar, taquicardia, tontura, cólicas, desmaios, comportamentos fóbicos, por exemplo, fobia social, dificuldade de se colocar em público, estabelecer contato e vínculos afetivos, introversão e timidez patológica, problemas do coração, prisão de ventre, Alzheimer, câncer, doenças de pele, hipertensão, gastrite, úlceras, herpes, síndrome de burnout. Essas são algumas das enfermidades passíveis de serem provocadas pela ansiedade. Então, a ansiedade não é uma doença, mas ela pode provocar essas doenças. Nós vamos falar sobre isso ainda. Então, nós que somos inteligentes,
nós temos esse atributo da inteligência, nós conseguimos desenvolver a inteligência em nós. Então, nós que somos inteligentes, conseguimos fazer isso. Nós conseguimos imaginar uma situação. Então, nós ficamos ansiosos e estressados, mesmo que o leão não esteja na nossa frente, porque nós conseguimos imaginar a figura do leão nos ameaçando. Então, dependendo dessa forma como eu lido com as situações, então eu estou aqui imaginando que o leão está na minha frente, certo? Eu estou imaginando aqui que o leão está me ameaçando a minha vida, e aí, de acordo com essa reação minha, o meu sistema nervoso, que é automático, ele funciona automaticamente, ele se desenvolveu ao longo do processo de filogenia, foi desenvolvendo ao longo dos milênios, e hoje ele está aqui para defender a nossa integridade física, emocional e psicológica. Então, quando o nosso sistema nervoso entende que eu estou sob uma ameaça, veja bem, eu não estou sob uma ameaça, eu estou imaginando aqui. O leão não está na minha frente, mas eu estou imaginando o leão na minha frente. E eu estou reagindo, eu estou tendo uma reação psicomotora, como se o leão estivesse na minha frente. O meu sistema nervoso autônomo está identificando que eu estou sob alguma ameaça, que alguma coisa está ameaçando a minha vida. O que ele vai fazer? Exatamente a mesma coisa. Ele vai disparar o mecanismo de luta ou fuga, ou sistema do eixo HPA, como a gente chama tecnicamente, né? E aí vai derramar, né, esses hormônios na nossa corrente sanguínea. A adrenalina vai disparar o coração, aumentar a oxigenação através da respiração ofegante. O cortisol vai entrar na corrente sanguínea em abundância. O que ele vai fazer? Através da vasoconstrição, quer dizer, diminuir o calibre dos vasos sanguíneos. O cortisol faz isso. Por isso que o cortisol, inclusive, é chamado como hormônio do estresse. Já devem ter ouvido falar isso. Então, o cortisol vai diminuir o calibre dos vasos sanguíneos da periferia do nosso corpo. Olha só que inteligência! Ele vai diminuir o calibre dos vasos sanguíneos da periferia do nosso corpo e remeter esse sangue para o coração e para os músculos. E se eu for ferido com aquilo que está me ameaçando, eu não vou perder muito sangue. E aí, então, eu vou fazer o quê? Eu vou fugir daquilo que está me ameaçando. Ou eu vou lutar contra aquilo que está me ameaçando. Certo? É assim que deveria funcionar. Só que, vejam bem, meus irmãos, não existe nada me ameaçando. Eu só estou imaginando uma situação. O ansioso crônico é assim. Ele fica pensando naquilo e sofrendo antecipadamente com aquilo. A gente costuma dizer que o ansioso, ele sofre antecipadamente. A gente fala que o ansioso sofre de véspera. Ele devia se preocupar com aquilo quando aquilo aparecer, quando aquilo surgir, como recomendou Jesus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã já basta os seus males. Se preocupe com o hoje, porque é o hoje que você pode fazer alguma coisa. Então, mas o meu sistema nervoso, o meu organismo em si, que é automático, ele não sabe disso. Aliás, o meu cérebro não sabe disso. Porque nós não somos o nosso cérebro. Não sei se vocês sabem disso, é claro que vocês devem saber, né? Porque nós somos espíritas e nós identificamos que nós somos um espírito e estamos momentaneamente reencarnados num corpo físico. E esse corpo físico tem um cérebro. Nós, espíritos, estamos utilizando esse cérebro enquanto estamos encarnados. Mas nós não somos esse cérebro. O nosso cérebro é como se fosse um computador. Então, nós ligamos o nosso computador e lá os softwares que a gente baixa no computador, a gente vai utilizar. E o computador, ele é extremamente obediente. Então, você ensina ele a fazer uma coisa, ele vai fazer exatamente aquilo, sem reclamar. Quantas vezes você quiser e rápido. O nosso cérebro é a mesma coisa. Então, nós estamos utilizando o nosso cérebro. Tem um outro cientista, ele é austríaco, foi naturalizado americano, e esse cientista, chamado Kurt Gödel,
ele foi, inclusive, ganhador do prêmio MacArthur, que é fornecido pelo governo americano. Esse cientista, ele desenvolveu um teorema matemático que se chama Teorema da Incompletude. Esse teorema demonstrou que um sistema não pode ter autoconsciência. O que é isso? Vou explicar. O nosso cérebro, por mais incrível que ele seja, por mais fantástico que seja nosso cérebro, vocês sabem quantos neurônios nós temos no nosso cérebro? Alguém sabe? Tem ideia? Não. Bilhões que estão falando? Nós Trilhões? temos no nosso cérebro quase 100 bilhões de neurônios. Quase 100 bilhões de neurônios. Só para vocês terem uma ideia, nós temos em número de neurônios no nosso cérebro aproximadamente 13 vezes o número de habitantes da Terra aqui no cérebro. E consta que o homem, né, a pessoa do sexo masculino, tem 10% a mais de neurônio que as mulheres. É porque o homem ele possui habilidades que a mulher não tem. Né? O homem consegue fazer coisas que a mulher não consegue fazer. Por exemplo, trocar o pneu do carro. É uma habilidade muito especial do homem. Abrir o pote de azeitona. Não, só o homem que consegue abrir. Não tem jeito. Estourar champanhe. O homem sempre que vai estourar champanhe. A mulher não tem força no dedo. Então, esses 10% a mais, eu estou brincando, tá? Então, o Kurt Gödel, ele provou, né, que o nosso cérebro ele não consegue ter consciência dele mesmo. O nosso cérebro mais inteligente, por mais incrível que ele seja, ele não passa de um amontoado de células, nervos, fibras, gordura. Então, o cérebro ele não tem consciência dele. O cérebro não sabe que é um cérebro. Entenderam? É a mesma coisa que você pegasse um pedaço de colchão mole, colocasse ele em cima da pia assim, e você achar que o colchão mole sabe que é um colchão mole. Ele não sabe. Nem o cachorro sabe que é um cachorro. O cachorro ele não possui autoconsciência. O gato ele não sabe que é um gato. O gato não tem autoconsciência. Consciência de si mesmo. Só nós, seres inteligentes, que temos consciência de nós mesmos. Então, o nosso cérebro ele não tem consciência dele. Nós sim temos. Por isso, o sistema nervoso autônomo ele vai reagir automaticamente, porque ele foi programado para fazer aquilo, igual ao computador. Se você programou o computador para fazer aquilo, ele vai fazer. Poxa, mas não era para fazer isso, mas você não programou para fazer aquilo? Ele vai fazer. O nosso cérebro é uma coisa. Então, você vai se estressar com algo que não está nem na sua frente, o seu cérebro não sabe disso. O seu sistema nervoso também não sabe disso. Ele acha que você está sofrendo ameaça, algum tipo de ameaça. Nós podemos ser ameaçados fisicamente, podemos ser ameaçados emocionalmente, podemos ser ameaçados psicologicamente. Então, se eu sofrer algum tipo dessa ameaça, né, eu vou ter que me proteger, defender a minha vida, a minha integridade física, psicológica, emocional. Então, o nosso sistema nervoso vai preparar você para isso. É assim que funciona. Tá? E, por isso, a pessoa ansiosa crônica, ela sofre. E sofre mais do que vocês imaginam. Geralmente, a pessoa ansiosa crônica, ela tem esses tipos de comportamento, que eu vou ler para vocês aqui. A pessoa ansiosa crônica, geralmente é uma pessoa assim que possui uma aumentada baixa estima. Geralmente a pessoa, quando eu atendo o paciente no consultório, e eu percebo nitidamente que se trata de uma pessoa ansiosa,
que eu converso com a pessoa há 15 minutos, já percebo que é uma pessoa muito ansiosa. E aí eu pergunto para a pessoa assim, que nota você daria para a sua ansiedade de 0 a 10? Aí a pessoa vai falar assim, 11. Eu atendi uma pessoa, recentemente, uma moça, que era extremamente ansiosa, muito ansiosa. E na primeira sessão dela, eu contei essa história da zebra para ela. Expliquei para ela sobre a ansiedade, falei sobre essas questões que eu estou explicando para vocês e contei a história da zebra. Quando ela veio na outra sessão, na segunda sessão dela, ela sentou na poltrona, eu perguntei, tudo bem? Tudo bem. E a semana foi boa? A semana foi boa, mas aconteceu uma coisa assim que eu preciso te contar. O que foi? Então, eu estava em casa lá e surgiu uma situação com meu filho, com a minha filha lá, mas eu fiquei tão nervosa. Você sabe, eu sou muito ansiosa, eu fiquei tão nervosa, tão ansiosa, que eu estava quase desmaiando de tão nervosa que eu estava. Aí eu lembrei da história da zebra que você contou. Não deu outra. Pus a minha mão na cabeça e comecei. Eu sou uma zebra, eu sou uma zebra, eu sou uma zebra. Aí meu marido escutou. Mas que negócio é esse? Você é uma zebra? Não, foi meu psicólogo que falou, mas eu não falei para você ser uma zebra. Então, a pessoa que é ansiosa, ela tem algumas características de comportamento, né? Que a gente chama características comportamentais, que eu vou dizer para vocês aqui agora. Se alguém de vocês aí se identificar com pelo menos algumas dessas características, muito provavelmente você é uma ansiosa crônica que precisa de ajuda, porque remédio não irá curar você. O remédio pode até ajudar você a acalmar os ânimos, né? Pode reduzir os sintomas parcialmente, mas não irá lhe curar. A cura está em você, na sua mudança, na sua transformação. Então, geralmente, pessoas ansiosas crônicas, elas possuem uma extrema dificuldade em dizer não para os outros. E quando se vê impelido a dizê-lo, sente-se culpado por isso. A pessoa ansiosa crônica tem uma necessidade muito grande de fazer as coisas para os outros, não importa como. E às vezes a pessoa ansiosa crônica, ela se acha uma pessoa boazinha, um espírito evoluído, mas às vezes ela não está fazendo aquilo por bondade, por caridade, mas por necessidade. A pessoa ansiosa crônica sente uma obrigação de ser sempre o bonzinho com todos. Possui uma tendência a não discutir e nem colocar o seu ponto de vista. Se vê como uma pessoa carente do ponto de vista afetivo. Possui baixa autoestima. Geralmente, a ansiedade lá em cima e a autoestima lá embaixo. Geralmente, pessoas ansiosas crônicas dão uma nota 2, 3 ou 4 para a autoestima. Vive o dia a dia como se não pudesse errar. Elevada autocobrança. Entende que precisa fazer sempre as coisas perfeitas. Porém, quando não saem perfeitas, sofre muito. Geralmente, pessoas ansiosas crônicas, elas são muito perfeccionistas ou exigentes. Nota que é bem mais fácil perdoar uma pessoa que a magoou do que perdoar a si mesma por ter magoado alguém. Entenderam? Então, é mais fácil para ela perdoar alguém que a feriu, que a magoou, do que ela se perdoar por ter magoado alguém. Sente sua vida travada, bloqueada, estagnada, não importa a idade que tenha e o que já conquistou na vida. Possui uma tendência em ver os outros melhores que si mesma. A ansiedade lá em cima e a autoestima lá embaixo. E na maior parte das vezes se sente culpada, mesmo quando não é. Então, o relacionamento não deu certo, ela já se sente culpada, que ela que fez alguma coisa, ela que não foi legal, ela que foi culpada por aquilo não ter dado certo. É assim que ela se sente. E olha, vou dizer uma coisa para você. Um monte dessas patologias que eu citei para vocês, um monte delas,
acaba sendo provocada por conta do nosso comportamento diante da vida, por causa da nossa ansiedade. Quando nós estamos estressados, né, e acontece aquele mecanismo do eixo HPA, do lute ou fuga, então o nosso sistema nervoso ele precisa preparar você para defender a sua vida. E esse processo é um processo que despende de muita energia. Então, nessa hora, o seu sistema nervoso ele vai roubar energias de outros sistemas do organismo. Porque ele precisa, naquele momento, atender à prioridade máxima, que é defender a sua vida. É assim que pensa o seu sistema nervoso autônomo. E aí, o que ele vai fazer? Vai roubar energias de outros sistemas. O nosso sistema imunológico, olhem bem isso, o nosso sistema imunológico é um dos sistemas do nosso corpo que mais gasta energia. É o nosso sistema imunológico, o nosso cérebro e o nosso sistema digestivo. Gastam muita energia. Quando você está sob a ação do mecanismo lute ou fuga, quando você está diante de uma situação estressante, mesmo que essa situação seja virtual, como eu expliquei para vocês, né? O leão não está ali, mas você imagina que ele está. Aí teu sistema nervoso vai fazer o quê? Ele vai roubar energia do sistema imunológico. Porque ele precisa de energia naquela hora, porque naquela hora o que importa é defender a sua vida. Porque ele imagina, ele acha que você está sob ameaça, mas você não está. O leão não está ali, você está só imaginando ele. Porque é assim que funciona o ansioso crônico. Aí o seu sistema imunológico vai roubar energia, seu sistema nervoso vai roubar energia do sistema imunológico. E aí o seu sistema imunológico para de funcionar. Aí as imunoglobulinas não conseguem identificar os agentes externos, por exemplo, vírus, não conseguem identificar as bactérias, e elas começam a se multiplicar desordenadamente, e aí você vai ficar doente. Imagina você ficar assim hoje, amanhã, domingo, semana que vem, depois da manhã. O que vai acontecer? Vai ficar doente. Não tem jeito. Você está prejudicando o bom funcionamento do seu organismo. O seu sistema imunológico está falhando. Ele não está conseguindo lhe proteger, cumprir a missão que ele precisa cumprir. É isso que acontece com a pessoa ansiosa. Como resolver isso? O que é que está por trás disso? O que está por trás disso, nós estamos apostando, né, de que essas chamadas patologias, mas que não são patologias, elas têm uma relação com o nosso passado. A depressão tem uma razão de ser e tem a ver com as nossas vidas passadas, e a ansiedade também. A ansiedade, ela está ligada a um sentimento muito nefasto. Nós, seres humanos, ó, já estou terminando, viu, Aline? Mais uns 5 minutos eu termino. A ansiedade, ela está ligada a um sentimento destruidor, um sentimento avassalador, pior que um terremoto. Nós, seres humanos, podemos sentir 6 sentimentos: medo, raiva, tristeza, amor, alegria, culpa. Esses são os sentimentos básicos humanos. Vou repetir: medo, raiva, tristeza, amor, alegria, culpa. O pior sentimento que nós podemos sentir, vocês sabem quais são? Qual é? O pior desses 6. Tem ideia? Culpa. Qual? Culpa. Isso. Disseram em alto e bom som. Culpa. Culpa é o pior sentimento que alguém pode sentir. E a ansiedade, ela está ligada à culpa. Só, vejam bem, só que eu estou me referindo a uma culpa inconsciente. O que é pior. Quando você sente culpa de algo que você fez para alguém, você se arrepende, fica se sentindo culpado, puxa, caramba, eu não devia ter feito isso, caramba, aí se arrepende, vai lá e resolve com a pessoa. Né? Se pediu dinheiro emprestado, vai lá e devolve o dinheiro.
Pegou a furadeira, devolve a furadeira. Então, você vai se redimir com a pessoa. Você vai se acertar com ela. Então, essa culpa não é problema. Por quê? Porque essa culpa você vai lá e resolve. Certo? Agora, a culpa inconsciente, eu estou referindo a uma culpa que está relacionada a vidas passadas. Está relacionada a coisas erradas que nós fizemos em outras vidas. E nós não fizemos poucas coisas ruins, fizemos coisas ruins, né? Todos nós, não tem exceção. E essas coisas erradas que nós fizemos no passado, a gente se arrependeu delas e se sentiu culpado. E a gente, muitas vezes, ainda não conseguiu tirar essa culpa do coração. E a gente traz essa culpa para outra vida. Hoje, você não se lembra daquilo que você fez, mas você se sente culpada. E vocês sabem, para terminar, vocês sabem qual é a diferença entre culpa e arrependimento? Isso é muito importante saber. Arrependimento é um sentimento bom, né? O que é arrependimento? Arrependimento é quando você reconhece, você tem uma noção clara, nítida do que fez. Você reconhece que errou. Nossa, eu fiz aquilo, meu Deus, estou arrependido. Ótimo! O arrependimento é um sentimento muito, muito esperado. Porque é somente a partir do arrependimento que o indivíduo vai recompor a sua vida, a sua felicidade. Enquanto ele não se arrepender, ele até acha que está certo. O psicopata, ele faz coisa errada e não se arrepende. O sociopata, né? Então, o arrependimento é um sentimento esperado. Mas tem pessoas, e não são poucas, tem pessoas que transformam o arrependimento em culpa. Qual a diferença? Culpa, gravem bem isso, meus irmãos, isso é muito importante. Culpa é quando eu não me perdoo. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que eu não lembro o número agora, se eu não me engano, acho que é 125, mas não lembro o número. Mas tem uma pergunta lá no livro. No meu livro eu falo essa questão. Tem uma pergunta lá que Kardec pergunta para os espíritos assim. Olha a pergunta que ele faz, Kardec. Qual é o maior sofrimento? Qual é a maior dor que um indivíduo pode passar? Encarnado ou desencarnado? Qual é o maior sofrimento, a maior dor que um indivíduo pode passar? Os espíritos respondem simplesmente assim: quando ele se acha condenado sem perdão. Quando ele se acha condenado sem remissão. Como é que se chama isso? Culpa. O que está por trás da ansiedade crônica é a culpa. Coisas erradas que fizemos no passado, né? E a gente não conseguiu se perdoar ainda. E essa falta de auto-perdão, que nós não conseguimos ainda conquistar, essa falta de auto-perdão se reflete na vida atual através de comportamento ansioso crônico. É dessa forma que a pessoa está tentando levar a vida hoje, sofrendo muito. No meu livro, no capítulo 2, né, que inclusive o nome do capítulo se chama Eu Sou uma Zebra, a Eliúcha comprou o livro, né, Eliúcha? Sim. Você já leu esse capítulo? Já. Então, nesse capítulo eu explico direitinho, né, sobre a culpa e sobre a ansiedade e a culpa, que está ligado uma coisa com a outra. E, inclusive, no final do capítulo, eu conto uma história de uma regressão de memória que fiz com uma paciente, que era ansiosa crônica, e ela contou uma história do passado e como que essa história que ela contou do passado dela conseguiu ajudá-la hoje na sua ansiedade. E ela melhorou bastante. Porque nós trazemos culpa do nosso passado e muitas vezes essa culpa hoje interfere no nosso comportamento e acaba se revelando numa ansiedade crônica. Então agora eu vou deixar para vocês fazerem perguntas, caso vocês tenham perguntas para fazer para mim. Ótimo, obrigada, Davidson. Falei 1 hora, hein? Aham. Acabei me estendendo um pouco. Estamos todos atentos. Ninguém dormiu, estão falando aqui. Fiquei de olho aí. Muito bom. Vamos lá. Temos uma primeira pergunta aqui, que é do Alexandre.
Ó, e teve uma brincadeirinha aqui também. Vai, Ah, me Fábio, conta aí, fala a Fábio. brincadeirinha. Ele estava bem ansioso para fazer a pergunta. Ele estava ansioso para fazer a pergunta. Vamos lá, Alexandre. Davidson, obrigado pela apresentação, pela palestra, muito boa. Estou ansioso para revelar amanhã. A minha pergunta sobre a ansiedade crônica, ela pode ocorrer de acordo com o ambiente ou a sociedade que a pessoa vive? Por exemplo, a gente fala de ver leão. Então, você está numa sociedade que tem taxas de desemprego alta, ou que você está numa região, eu vou pular outro exemplo, se você está numa região que tem uma barragem de uma mineradora e existe histórias que ela pode romper, ou que você vive numa área onde dizem que haverá um terremoto, que é o Big One, e a pessoa começa a estocar coisa debaixo, kits de primeiro socorro, faz treinamento, toda vez a gente pula debaixo da mesa. Isso não pode também gerar essa ansiedade crônica? Qual é o seu nome mesmo? Alexandre. Alexandre, então, isso que você citou, essas coisas que você citou aí da barragem, essas coisas, são dados da realidade. Então, são coisas que realmente estão acontecendo e que provocam mesmo ansiedade nas pessoas. Se eu tivesse numa situação dessa, eu também ia ficar muito ansioso, né? Sempre quando você está ansioso, em virtude de uma situação real e temporal, o que é uma situação real e temporal? É uma situação real e que está acontecendo naquele momento. Você está diante dela. Você vai ficar ansioso, não tem jeito. Não tem como. A ansiedade crônica é quando você não tem nada para se preocupar, mas você se preocupa. Você não tem nada para estar sofrendo, mas você está sofrendo. Mas veja bem, olha, não se preocupa, você vai viajar só daqui 15 dias. Você já comprou a passagem, mas você já arrumou a mala, né? A mala já está prontinha e você só fica pensando naquilo. Você não tem que se preocupar com aquilo, mas você está preocupado. Essa é a ansiedade, essa que é a ansiedade patológica, sabe? Quando você está diante de uma situação, um fato da realidade, né? Então, vai ficar ansioso mesmo, não tem jeito. Passar daquela situação, você vai voltar ao normal. Você vai mudar, sai lá de onde tem a barragem, vai mudar para outra cidade e pronto. A ansiedade desaparece. Temos mais perguntas já aqui. Obrigado. Obrigada. Agora é do Luiz. Oi, Davidson, prazer revê-lo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu tive a felicidade de poder fazer algumas regressões com você em Santos, né? Eu te conheci numa palestra lá do lado da Vila Belmiro, naquele centro, acho que é o mais antigo de Santos, em né? frente ao Campo dos Santos ali, né? Isso. Está na segunda agora, né? Isso. Regressão de Santos, deu? Eles regrediram também, né? Regrediu. Isso. E a pergunta que eu quero fazer é mais uma pergunta que eu recebo aqui das pessoas quando eu conto sobre a terapia, sobre como foi a terapia que eu fiz contigo. Às vezes a gente conta as histórias, alguma coisa, e o pessoal, principalmente aqui, como está muito longe daí, aqui a gente não vê isso, o pessoal pergunta, dá para fazer virtual? Você passou por isso pela pandemia? Como é que você fez? É possível fazer uma terapia de vidas passadas virtualmente? Não é? Como é que funciona? Sim. Eu atendo pessoas, atendo lá aí do Canadá, eu atendo uma paciente que mora em Miami, uma outra que mora no Rio Grande do Norte, uma que mora em São Bernardo, atendo algumas pessoas online. A pessoa mora longe, a gente faz regressão online, funciona do mesmo jeito. Legal. Já sabendo, quando o pessoal me perguntar, eu já indico. Que ótimo, obrigada. Fábio Freire. Davidson, né? Davidson, né? Oi, Davidson, obrigado pela palestra. Obrigado pelo diagnóstico também. A pergunta é mais ligada ao final da sua apresentação, quando você fala que a ansiedade ela vem mais da culpa que a gente traz do passado, né? Que às vezes a gente não conhece, não consegue se perdoar. Então, como a gente vai se perdoar se a gente não tem acesso a essa informação do passado? Seria através de uma regressão mesmo,
só seria através da regressão ou teria algum outro mecanismo para a gente ter acesso a isso e conseguir se perdoar de algo que a gente não tem acesso? Uhum. Eu já atendi muitos pacientes lá, né? A maioria procura, como eu expliquei, pessoas ansiosas ou depressivas. E quando eu faço essas revelações, né, que explicam, olha, a ansiedade está ligada a isso, você tem esse comportamento assim, não tem? Você age assim, não é? Tal, e as pessoas elas começam a perceber que faz sentido tudo aquilo, né? E, na verdade, aquele comportamento está ligado a esse sentimento de culpa que a maioria das pessoas nem imaginam. Não imaginam. A maioria das pessoas nem imaginam que sentem culpa. Elas não imaginam que aquele comportamento delas é um comportamento típico de uma pessoa que sente culpa, que arrasta a culpa lá do passado. Aí você pode perguntar assim, né? Como você perguntar, só fazendo regressão que a pessoa vai melhorar, né? Descobrir o passado. Aí as pessoas às vezes até me perguntam assim, mas se eu sinto tanta culpa assim, né? Não me lembrando do meu passado, se você fizer eu regredir e lembrar do passado, não vai ser pior? Eu não vou sentir mais culpa aí? De repente descobrir que eu matei alguém, né? Matei alguém que até vive comigo, sei lá, e não vai ficar pior isso? Essas histórias do passado já estão fazendo a pessoa sofrer hoje, né? Não é o fato de você conhecer aquela história que vai fazer você sofrer hoje. Não, você já está sofrendo por conta daquilo, né? E esse sentimento de culpa que a gente traz, você pode trabalhar ele em muitas situações, não só fazendo regressão, né? Quando você frequenta uma casa espírita, né, um ambiente religioso, que você se dedica à caridade, que você faz o bem ao próximo, né? Que você se submete lá ao tratamento magnético no centro, que você lê aqueles livros, né, consoladores, né, da doutrina espírita, aqueles romances lindos, né, que mostram coisas do passado. Isso já vai mudando você, sabe? Isso já vai trabalhando a sua individualidade, essa culpa que você traz do passado. Se você fizer isso, você vai melhorando, não só fazendo regressão, entendeu? Priscila. Olá, obrigada pela palestra. O diagnóstico também, agradeço. Como você falou, a ansiedade ela vem crescendo muito nos últimos 10 anos. Eu queria saber se... Eu acho que sim, mas não sei a sua visão técnica. Se o avanço das redes sociais, mídias sociais, etc., também auxiliam, né, para o aumento dessa ansiedade crônica da nossa sociedade. E se essa questão das mídias sociais, por exemplo, ou notícias, etc., se tem alguma relação com a questão das vidas passadas ou se são duas coisas totalmente diferentes que causam ansiedade na sociedade. Não, existem situações, né, na nossa vida que podem exacerbar, né, o comportamento ansioso crônico. As redes sociais, pessoas que estão assim, muito viciadas em redes sociais, né, elas acabam, a pessoa ansiosa crônica acaba se preocupando excessivamente com aquilo que é postado lá, alguma notícia, né, que possa ter relação com ela pode ficar sofrendo por conta daquilo, enquanto que um outro nem ligaria, ela já sofre, ela já chora, ela sente dor. Então, as situações elas podem causar exacerbação da ansiedade crônica. Mas existem situações que a gente pode fazer no dia a dia para atenuar a nossa ansiedade crônica. Por exemplo, pessoas que fazem meditação, é muito bom para a ansiedade, yoga é muito bom, atividades físicas diárias, poucas e sempre, é muito bom para a ansiedade. Há tarefas que a gente desenvolve nas casas espíritas, como a tarefa do passe, do auxílio às pessoas carentes, a caridade, fazer o bem para o próximo, aplicar passe, fazer palestra. Tudo que você puder fazer de bem para o outro e para você é bom para a ansiedade, para trabalhar a ansiedade. Agora é isso. No virtual, nós temos o Marco e a Anne. Posso falar? Pode, Marco. Eu sou muito ansioso, então vou fazer só 10 perguntas, tá? Bem, são só 10.
Então, a primeira foi só uma curiosidade. Você comentou, né, que você pode fazer o atendimento virtual, né? O pessoal aqui no Canadá, você aí faz o atendimento, né? Desculpa a minha ignorância, mas quando eu vejo em filme sobre regressão, a pessoa fica do lado lá e quando dá ruim, conta até 3 e dá o estalo do dedo para a pessoa acordar, né? E parar esse tipo de hipnose, vamos dizer assim. E se a internet cair na hora que tiver um negócio? É pergunta de Marco. Essa foi a primeira Tudo pergunta. programado. A pessoa fica presa no barco. Aí tem que ter alguém do lado para poder, se der um problema na linha, o cara dá o estalo de dedo lá para acorda aí, volta, né? Alguma coisa assim, né? Essa é uma curiosidade mesmo. A questão que eu tenho agora, sério mesmo, é o seguinte, né? Seguindo a doutrina, a gente tem o véu do esquecimento, né? Como é que a gente poderia identificar que a pessoa tem a questão da ansiedade crônica ou curiosidade crônica, que seria mais uma outra opção, né? E se é adequado ou não fazer a regressão? Tá. Ó, sempre que me convidam para falar sobre terapia de vidas passadas, terapia regressiva, né? Quando eu vou em casas espíritas, né? Porque eu já fiz palestra em vários lugares, né, sobre esses assuntos. Já estive nos Estados Unidos, em Paris, em Portugal, já estive na França, né, em Londres, fazendo palestras sobre defendendo a minha tese, nessa tese nossa, né, do trabalho da ansiedade e da depressão. E quando eu vou fazer palestra em centro espírita, principalmente, né, centro espírita, essa pergunta que você fez, ela sempre aparece, inevitavelmente. Mas se a gente reencarnou sem se lembrar do passado, né? Se Deus nos deu a bênção do esquecimento, você não acha assim prejudicial a pessoa ela se lembrar de outra vida, se lembrar de uma coisa que fez de errado, né? Se lembrar do que está esquecido? Isso não poderia prejudicar ela hoje? Ou, no mínimo, não seria contrário às leis de Deus ficar provocando na pessoa lembranças do que está esquecido? Tu sabe o que eu falo quando fazem essa pergunta? Que é o que eu vou falar para você. Eu também acho. Boa. É que na terapia... Como é seu nome mesmo? Marco. Marcos. Então, Marcos, na terapia, olha só, o paciente, quando ele faz a regressão e ele se lembra da história do passado, ele vai se lembrar, Marcos, do que não está esquecido. Porque o que está esquecido não incomoda. O que está incomodando hoje é que não está esquecido, está presente na vida dele. Está interferindo no comportamento dele, nas relações sociais dele, sabe? Nas emoções dele, já está fazendo ele sofrer. Não é que lembrar daquilo vai fazer ele sofrer, não. Ele vai lembrar daquilo para parar de sofrer, porque já está sofrendo. Então, na terapia, a gente faz a regressão de memória, o paciente conta a história, e aí depois nós vamos trabalhar aquela história. Essa é a parte mais fantástica da terapia, quando a gente trabalha a história e faz com que aquela história se torne terapêutica. Então, não importa o que ele vai lembrar, né? Se ele foi um psicopata, se ele matou alguém, ou se ele foi preso injustamente, se ele foi enforcado, não importa. A gente vai trabalhar aquilo para aquilo ajudar ele e ele parar de sofrer hoje. Então, nesse caso, a gente poderia dizer, basicamente, que o véu do esquecimento ele existe no que deve ser esquecido e o que não deve ser esquecido está ali meio que na pontinha do véu, só para dar uma levantadinha, para dar uma olhada, para dar uma... Está bem debaixo ali, você só passa para cima para ele saber. Entendi. O que está esquecido, o que está esquecido me incomoda. Porque Entendi. tem muitas histórias que nós vivemos no passado, até histórias difíceis, histórias dolorosas, histórias trágicas, mas que ficou resolvido. Tá certo, já resolvemos aquilo. Mas tem coisa que não está resolvida. É como se ficasse a ponta de uma linha solta. Então a gente precisa pegar aquela ponta lá e amarrar no novelo. Para a pessoa ter paz.
Entendi, boa, boa. E a última pergunta, então, para finalizar aqui minha dúvida, é o seguinte: não é uma regra, pelo que eu entendi, óbvio, né? Mas a pessoa que costuma sentir muita dor, toda hora está com dor aqui, dor ali, dor diferente, toda hora um tipo de dor, um tipo de sofrimento físico, na sua grande maioria, poderia ser uma ansiedade crônica? Sim. Geralmente, as pessoas que têm ansiedade, elas têm, inclusive, aquela fibromialgia. Já ouviu falar da fibromialgia? Vê. Fibromialgia tem a ver com ansiedade, pessoas muito ansiosas, ela acumula um ectoplasma no líquido sinovial, sabe? Aí ela vai sentir aquelas dores crônicas. Aí você vai no médico e fala: eu estou com dor. Quanto tempo você tem essa dor? Tem anos, essa dor que não me deixa aqui. O médico vai fazer um diagnóstico clínico, porque a fibromialgia não tem diagnóstico radiológico, não tem um exame para você fazer, não. É conversando com o médico, ele vai ver, você está com fibromialgia, aí vai te receitar o quê? Um antidepressivo, porque a medicina não consegue saber a origem da fibromialgia, e eles atribuem às emoções da pessoa. Então, eles dão antidepressivo. A fibromialgia está ligada à ansiedade, está ligada a pessoas assim, estressadas, e ficam acumulando ectoplasma no organismo, e o ectoplasma acumulado gosta de ficar no líquido sinovial, provocando as dores crônicas. Pessoas ansiosas têm até desmaios, dores no corpo, queda de cabelo, tontura, falta de ar. Gostei do seu cachorrinho, Marco. É a Belinha. É a Belinha. A Belinha sempre participa com a gente. Ela fica deitada aqui do lado. Agora que ela saiu, foi lá para baixo com os meninos. Ela participa dos nossos estudos, palestras. Valeu, obrigadão aí, valeu. Ok. Obrigada, Marco. Luiz. O Luiz Fernando de novo. Oi, Davidson. Eu gostaria de saber, assim, porque a maioria das pessoas, quando pensa em regressão de vidas passadas, pensa assim numa sessão, por exemplo, eu e você juntos, né? E a gente sabe que, na realidade, na sessão, às vezes aparecem irmãos, obsessores. Com que frequência isso com grande frequência. Mas com que frequência isso aparece assim nas regressões assim que você faz? Presença de mais irmãos ali durante a sessão e que pode ser percebido até por quem está fazendo a regressão. Em que frequência que você enxerga isso? Então, tem pacientes que aparecem mais presenças, né? Perseguidores do passado, desafetos do passado, né? Cai no centro e chama de obsessor, né? Então, essas presenças, na hora da regressão, às vezes elas aparecem lá, né? São levadas lá, né? Elas não aparecem aleatoriamente, são levadas. E se a presença é levada durante a regressão do paciente, se ela é levada lá, é porque existe uma possibilidade de um entendimento entre o paciente e a presença. E a gente vai usar essa possibilidade para ajudar o paciente vai pedir perdão para ela, vai descobrir o que fez para ela no passado, né? Importante isso. Aí, se o paciente estiver arrependido, aí ele vai pedir perdão para ela e a presença, então, é ajudada. E isso é muito comum, aparece. É difícil um paciente que faça regressão lá e não apareça uma presença, uma ou duas ou três, em algumas sessões de regressão. E tem pacientes que aparecem muitas presenças, né? Então, outro dia, o paciente perguntou para mim: caramba, né? Puxa, mas quantas presenças vão aparecer aqui? Eu falei assim: olha, as presenças suas já pegaram até senha. Bom. Eu tenho uma pergunta dentro do que você está falando. Podemos, então, também considerar que mesmo durante a regressão, há sempre uma permissão da espiritualidade, dessas presenças, ou do que será lembrado, até que ponto, né, você vai conduzindo a pessoa, o paciente, a recordar. Então, podemos afirmar que há essa proteção e a permissão da espiritualidade? Isso, existe a permissão do próprio inconsciente do paciente, né, que vai analisar ali, né, e vai liberar as informações de acordo com as necessidades daquilo que está sendo trabalhado na terapia. E é óbvio que o protetor do paciente, o espírito amigo, vai ajudar ele, né,
e vai estar ali junto com ele, protegendo, vai estar ali ajudando ele a se recordar, para que ele possa melhorar. Isso vai acontecer, isso acontece muito. E tem pacientes que eu atendo que são médiums, né? São médiums videntes, que veem, então eles descrevem o que eles veem ali no consultório, é fantástico as coisas que eles veem, né? Muitos espíritos amigos ajudando, muito. Até falo para eles assim, se não fossem esses espíritos amigos aqui, a gente já tinha sucumbido, já tinha fechado o consultório, né? Mas são eles que nos ajudam. E não importa se o paciente está lá no consultório ou se o paciente está lá no Canadá, não importa. Eu sempre falo assim, olha, nós estamos distantes fisicamente, mas nós estamos muito próximos, energeticamente, magneticamente, né? Existe assim uma ligação que se forma naquele momento. Não importa a distância, né? Além mar lá. Eu atendo uma moça que mora na Ilha da Madeira, outro lado, né? Na Ilha da Madeira, e funciona normalmente, tranquilo. Obrigada. Tem uma pergunta aqui da Nathalie. Depois acho que eu marco de novo e depois o Alexandre. Desculpa, esqueci, Fábio. Você está escondidinho. É verdade, né? Não, o Fábio já tinha pedido há um tempão. Desculpa, ele está escondidinho lá atrás. Vamos, Fábio. Vê se você consegue ouvir, David. Posso chegar a isso? Isso, melhor. Venha. Please. Davidson, muito obrigado pela sua palestra, viu? Valeu. Bom, os psicopatas, eles não têm sentimento de culpa, né? Então não tem sentimento de culpa, eles não têm ansiedade. Seria isso? E não. Psicopata não. É isso que eu queria entender. E eles não têm ansiedade, porque eles não lembram da culpa, eles não têm acesso, ou eles sabem como lidar com essa culpa? Não, o psicopata, nós já fomos psicopatas no passado, nós já fomos. O psicopata, a diferença do psicopata é que ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele não tem essa habilidade mental. Porque a gente vê uma pessoa passando por uma situação, a gente se condói, né? A gente vê uma pessoa doente no hospital, vê uma pessoa enferma, uma pessoa aleijada, deficiente, a gente se condói. Por que a gente se condói? Por que a gente sente isso? Porque a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente tem empatia, né? Tem empatia. E aí descobriram, né, que, inclusive, um hormônio que está relacionado à empatia, que é a ocitocina, né? E os sociopatas, eles não conseguem fazer isso. Por isso que eles não se arrependem. E eles acham que estão certos. Os sociopatas, eles são pessoas extremamente inteligentes, né? E são, às vezes, na maioria das vezes, muito sedutores. Eles têm uma conversa muito boa, eles são agradáveis, né? Eles são pessoas assim gentis, tal, mas eles conseguem fazer coisas que os outros não estão nem aí, não tem arrependimento. Mas um dia, eles vão despertar, sabe? Vão acordar, que nem nós acordamos. Então eles vão despertar, e quando eles despertarem, quando eles tomarem consciência do que fizeram, aí eles vão se arrepender. É aí que surge o momento cósmico, mágico, porque é somente a partir do arrependimento que a gente vai conseguir começar a reconstruir a nossa vida. Porque enquanto a gente não se arrepende, a gente faz as coisas e não se arrepende, a gente acha que está certo. O próprio Paulo falava isso, né? Quando a pessoa acha que está certo, ela está justificada para ela. Entendeu? Obrigada. Nathalie. Oi, Davidson, obrigada pela palestra. Eu queria só voltar no tema que você falou, que quando a gente tem, né, o que você chamou de lute ou fight or flight, né, o lute ou fuga ou lute, sei lá. Lute ou fuga. E que o nosso corpo, né, meio que dá uma shutdown, todo mundo, o restante do nosso organismo dá uma segurada para levar energia para essas áreas que precisam mais, né? Então você deu tipo assim, você sugeriu que quando a gente está nesse fight or flight, né, nesse momento,
isso desencadeia, por exemplo, você falou do sistema imunológico, né? Então, você está sugerindo que quanto mais a gente passar nesse momento dessa forma, os nossos outros sistemas têm uma falha, né? E isso que vai levar às doenças que você falou. Então, você está sugerindo que a gente é bom meio que dar uma diminuída. Né? Exato. E aí você vê essa quantidade de cânceres, né? Que tem aumento, né? Então, você está meio que sugerindo que a ansiedade pode ser uma causa, assim, genérica, né? Para todas essas enfermidades que estão acontecendo mais, é isso? Autoimune. Isso, também. A gastrite é o primeiro sinal. Como é que é seu nome mesmo? Nathalie. Thalita? Nathalie. Nathalie. Então, Nathalie, a gastrite é o primeiro sinal, é o primeiro alarme que toca. As enfermidades na nossa vida são como se fossem alarmes que começam a pipocar. Então, o alarme, geralmente, ele é estridente, ele é ruidoso, para chamar a atenção da gente. Não é? Alarme não é assim? Fica piscando a luz lá, aí você vai ler o que está escrito embaixo e tal. Aí você está com uma dor abdominal, aí você vai no médico, o médico pede para você fazer uma radiografia, uma endoscopia, e aí ele fala para você assim, você está com gastrite. E existe a gastrite que é provocada por ingestão de alimento, droga, por alimentação inadequada, bebida, e existe a gastrite nervosa. A maior parte das gastrites são gastrite nervosa. A maior parte. E a maior parte das gastrite nervosa é provocada por uma bactéria, que se chama Helicobacter pylori, H. pylori, já ouviu falar? H. pylori. Aí o médico ele olha a sua endoscopia e fala assim, olha, tá vendo aqui, ó, a parede do seu estômago está avermelhada, é porque o H. pylori está atacando a parede do seu estômago. Porque a colônia da H. pylori cresceu desordenadamente. Aí o que ele faz? A medicina tradicional organicista. Ele vai te prescrever, né, um omeprazol, né, que vai revestir a parede do seu estômago, impedir que a bactéria ataque, e vai provavelmente te prescrever um antibiótico, que é para minimizar a colônia de bactérias H. pylori. Aí eu te pergunto, Nathalie, né? Eu te pergunto, Nathalie, onde você acha que a gente contraiu essa bactéria? Dentro da gente já, não? Já. Eu sei que está dentro da gente, que está só aumentada, né? Exatamente. Essa bactéria ela já faz parte da gente. Está no trato gastrointestinal. Ela já está lá. Nós precisamos dela, ela precisa da gente. Mas falhou o seu sistema imunológico. O que controla as colônias de bactérias? Sistema imunológico. Se o seu sistema imunológico falha, as bactérias começam a proliferar. E aí vai atacar a parede do seu estômago. Né? Então, a gastrite é o alarme. Começou a tocar o alarme. E o que a gente faz geralmente? Desliga o alarme e toma o omeprazol. Então, a cura, de fato, verdadeira, está na nossa transformação, na nossa mudança. Se a gente não muda, a gente não se cura. E a gente vai ficar dependendo de médico e de remédio a vida inteira. Tem pessoas que tomam medicamento antidepressivo, ansiolítico há mais de 10 anos. Não conseguem se curar. Então, a gente tem que operar mudanças na nossa vida. É claro que é difícil, muito difícil, mas é porque é mais fácil tomar remédio, né, do que mudar, né, fazer transformações, mudanças. É difícil, mas é preciso, imperativo fazer isso. E já estamos sem tempo. Excelente. Marco e Alexandre. Opa, toma aí. Então, essa pergunta aqui vai ser mais difícil. A carapuça vai servir feio em mim aqui, mas tudo bem, vamos lá. Existe alguma correlação, tá, entre essa ansiedade crônica e compulsão alimentar? Por exemplo, no meu dia a dia eu não como igual um porco, entendeu? É tranquilo. Mas quando tem um evento, sentou na mesa para comer igual um porco e desliga a chavezinha na minha cabeça e eu como igual um porco mesmo. Depois eu me arrependo, já era tarde demais. Aí me mato na academia para poder queimar esse troço todo.
Tem algum tipo de correlação? O desequilíbrio alimentar, né, a necessidade de compulsão de alimentos em exagero, né, pode estar relacionado à carência afetiva, pode estar relacionado a um monte de coisas. Como também pode estar relacionado à ansiedade. Pessoas ansiosas, né? Pessoa ansiosa tem baixa autoestima, geralmente ela se vê, ela vê os outros melhores que ela, então ela não gosta muito dela, ela não se ama o suficiente porque ela não consegue nem se perdoar, né? Que a culpa está por trás disso, ela não consegue se perdoar. Então, ela pode se autoagredir, entendeu? Autoagressão. Antigamente existia aquelas pessoas que se autoflagelavam, lembra que dava chicotada nas costas, assim, né? Se autoflagelando. Hoje a gente sutilizou o autoflagelo, então a gente faz um monte de coisa. A gente se sabota, a gente come demais, a gente se deprime, não, é um monte de coisa que a gente faz contra a gente mesmo, entendeu? Então, nesse caso, eu acho que é cara de pau mesmo minha, né? Só pode ser. Tá certo, tá certo. Então vamos para a última pergunta. A gente está até estendendo um pouquinho, Davidson, se tudo bem por você, porque está tão bom. Então vai ser a última pergunta do Alexandre. Eu ouvi recentemente um rapaz, eu não sei se ele é espírita ou não, dizendo que pelo crescimento populacional dos últimos 100, 200 anos, muitos de nós estaríamos numa primeira reencarnação aqui na Terra. Já que aconteceu de alguma regressão, você identificar alguém que está sofrendo aqui por culpas ou problemas, mas que trouxe de um outro sistema planetário inferior ou com outra natureza? E se isso já te aconteceu, como é que são as relações dos sentimentos desse outro planeta, vamos chamar assim? Porque nós falamos dos 6 sentidos que nós temos, 6 sentimentos. Se ele vem de um outro, se é a primeira reencarnação e você identificou que ele vem de um outro, esses 6 sentimentos se mantêm ou ele é mais simplificado quanto mais baixo for o planeta na hierarquia? Não sei se eu consegui fazer a pergunta direito. Então, você está falando dos exilados, né? Aqueles espíritos que foram exilados para a Terra ao longo dos milênios aí, até isso ocorre ainda de maneira mais discreta, mas ainda ocorre. Então, eu já fiz regressão com pacientes que contaram, foram em vidas que eles viviam em outro planeta. Viviam lá em um planeta mais adiantado que a Terra. E eles descobriram lá a história deles, desse planeta, e até por que foram exilados, as coisas erradas que fizeram lá, né? Então, fizeram coisa errada lá, não se emendaram, não se modificaram, e aí acabaram não ganhando o direito de permanecer lá no planeta e foram exilados para a Terra. Vieram para a Terra ao longo do tempo aí. E já aconteceu. E os problemas são os mesmos, as mesmas coisas. Não muda nada. É o mesmo problema de sentimento, emoção, comportamento, mesma coisa. Mesma coisa. Tem um livro muito legal que fala sobre esse assunto, que se chama Exilados por Amor. Não sei se vocês já leram. É um livro excelente, conta a história de um grupo de espíritos que vieram exilados para a Terra. Muito legal esse livro. E já aconteceu no consultório de muitos pacientes contar a história de outro planeta. Tá? Excelente. Davidson, muito obrigada pelas reflexões, primeiramente pela exposição, reflexões, por ter esclarecido tantas de nossas dúvidas e questionamentos. Foi muito legal. Foi ótimo. E nós vamos pedir para você, se você tiver alguma consideração final, fique à vontade e fechar com a prece. Eu gostei muito de conhecer vocês, né? São um grupo assim bem interessados, eu percebi isso, motivados, né? Fizeram perguntas pertinentes, eu gostei bastante. Eu fiquei muito contente em poder estar aqui conversando com vocês, por isso que eu pedi até para a Aline virar a câmera, que eu queria ficar vendo vocês, né? E eu espero que eu tenha podido assim, né, contribuir com essas informações, né? Infelizmente, para vocês adquirirem o livro,
para me mandar o livro para vocês aí, só para mandar o livro para aí fica mais de R$ 200, não compensa. Mas o livro tem lá na Amazon, o livro e-book, né? E-book. Quem estiver interessado em ler, né? Ou então pega emprestado com a Iliusha, que ela comprou, né? Um amigo dela que levou para aí, né? Foi isso. Então, eu agradeço bastante a oportunidade de estar conversando com você. Gostei muito, tá? Apesar do horário, né? Aqui são 1h40 quase. Nós que agradecemos. Então, podemos finalizar com a prece? Posso fazer a prece? Obrigada. Então, nós vamos agradecer a Deus, primeiramente, por ter nos dado a oportunidade de estarmos reunidos nesta noite, os nossos irmãos de ideal, discutindo esses temas tão importantes para a nossa vida, para a nossa felicidade, para a nossa evolução, assumindo os compromissos que idealizamos nessa encarnação atual que estamos vivendo, que esses espíritos amigos presentes nesse momento possam nos ajudar e nos incentivar para que continuemos o nosso progresso, que não nos desviemos do caminho que traçamos para a existência atual. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe a cada um de nós presentes nesse momento reunidos. Abençoe também os nossos parentes, aquelas pessoas que não puderam comparecer e que estão precisando de ajuda e que recebam, nesse momento, recebam como se aqui estivessem conosco, dessas energias, desses fluidos abençoados. E com a prece que Jesus nos ensinou, eu vou dar, então, encerrada essa parte. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja sempre o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e liberta-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus.